Ascensão através de habilidades. Episódio 128. Vontade do mundo, 1. Choque. Suas espadas colidiram. O braço de Taizan vacilou. A segunda espada da espada Stormscar, a dança da espada, se desdobrou. A trajetória foi mais suave e mais difícil de ler do que antes. Kang Jun-hyuk não conseguiu bloquear nem por 2 segundos e teve seu braço cortado. O GH, não posso bloquear agora. Kang Jun-hyuk fez uma careta enquanto balançava o braço. Taizan, por outro lado, tinha uma expressão satisfeita no rosto. Seus movimentos mudaram completamente. Foi como a primeira vez que ele aprendeu esgrima, uma transformação significativa. Movimentos que ele não entendia ou não conseguia seguir antes agora eram replicáveis sem esforço. Ele havia se tornado incomparavelmente mais forte em termos de combate, especialmente em combate corpo a corpo. Foi uma mudança digna de ser chamada de bênção de Deus. Eu também recebi, mas não vejo nenhuma mudança. Na verdade, parece mais fácil perder agora. Mas você se tornou mais forte, não é? Bem, isso é verdade. Kang Jun-hyuk sentiu que havia ficado mais forte ao olhar para Taizan com admiração. Para ter derrotado tal monstro. Um monstro de grau B liberou seu poder. Kang Jun-hyuk ficou impressionado com isso. Sua confiança foi abalada e ele estava com medo. Mas Taizan venceu aquele monstro. Ele recebeu o reconhecimento de um deus daquele terrível labirinto, levando a concessão de uma bênção a toda a humanidade. Agora, era embaraçoso até compará-los. Sério, você é incrível. Isso é o suficiente. Taizan balançou sua espada. Não temos muito tempo, então vamos. A bênção de Deus concedida por Lakiratas não foi apenas para Taizan, mas para toda a humanidade. Depois de descansar e se recuperar, as pessoas discutiram entre si para compreender as mudanças. E eles ficaram maravilhados. Eles não puderam deixar de ficar maravilhados e entusiasmados com o quão fortes eles haviam se tornado. Para eles, prestes a descer ao labirinto mais uma vez, tornar-se mais forte significava literalmente que sua taxa de sobrevivência havia aumentado. Eles expressaram sua infinita gratidão a Taizan. Obrigado. Taizan, aí está você. Irritado com as pessoas que se aglomeravam em sua direção, Taizan subiu até o telhado de um prédio. Isso é pesado. Ele não recebia sentimentos tão positivos com muita frequência. Taizan recebeu suas saudações e foi procurar Kim Hwa-yeon. Como estão os danos? Muitos morreram. Kim Hwa-yeon fez uma careta, mas não havia desespero em seu rosto. Nós nos tornamos mais fortes. Graças a você, Taizan. Ela também tentou sparring leve. Só isso foi o suficiente para sentir a diferença de antes. Da próxima vez que eu voltar, estarei muito mais forte. Ela cerrou o punho. Este também não foi um resultado ruim para Taizan. Não apenas a maioria dos jogadores médios, mas também os últimos jogadores sobreviventes do modo difícil foram aprimorados. Não importa o quão forte ele fosse, ele não conseguiria lidar com todos os inimigos sozinho. No final, quanto mais pessoas sobrevivessem, mais poderiam fazer e maior seria a sua taxa de sobrevivência. É uma coisa boa. O esforço para derrotar o monstro valeu a pena. Acima de tudo, ele recebeu não apenas a bênção de Deus, mas também outras habilidades. E era hora de voltar ao labirinto. Então não morra e até a próxima. Depois de se despedir, Taizan fechou os olhos. As rachaduras do labirinto o engoliram. Quando ele abriu os olhos novamente, ele estava dentro do labirinto. Bônus de eliminação de monstros mais 383. Bônus da primeira onda mais 53. Bônus da segunda onda mais 45. Bônus da terceira onda mais 50. Bônus da quarta onda mais 8. Bônus de missão secreta mais 525. Bônus de supressão mais 104. Bônus de vitória mais 112. Liquidação concluída. 1.280 pontos serão pagos. 1.280 pontos. Um número que naturalmente trouxe um sorriso ao seu rosto. Foi preciso muito esforço para Taizan conseguir esse número. Ele sentou-se em sua cadeira com prazer. Vamos relaxar e pensar sobre isso. O ouro é convertido na proporção de 1:10 da manhã. As estatísticas são convertidas na proporção de 5:1. A proficiência das habilidades é convertida na proporção de 10:1. As taxas de conversão eram assim. Taizan os priorizou em ordem. Foi uma preocupação muito agradável. Assim como antes, o ouro é inútil. A conversão de 1.280 pontos rendeu apenas 12.800 ouro. As estatísticas eram semelhantes. Ele poderia se tornar significativamente mais forte com suas estatísticas atuais, mas o valor caiu em comparação com a proficiência. É proficiência novamente desta vez? Um total de 128% poderia ser aumentado. Isso significa que a proficiência de uma habilidade poderia ser totalmente nivelada até 100%, e ainda restaria alguma. Durante o retorno anterior, ele aumentou a proficiência em magia. Tudo, incluindo dano e velocidade de ativação, foi aprimorado e ele vinha usando isso de forma eficaz até agora. O que acontecerá se atingir 100%? Magia. Proficiência. 48%. Você pode lidar com a magia corretamente. Você pode lidar com o fogo, controlar o frio e manipular o vento.
Anteriormente, ele havia aumentado a proficiência para 44% com pontos. Depois de todo esse uso, aumentou apenas 4%. Era uma regra usar pontos para proficiência em habilidades que eram difíceis de melhorar. Porém, justamente quando Taizan estava prestes a usar seus pontos. Nota: a proporção de pontos para proficiência pode mudar quando a proficiência de uma habilidade excede um determinado nível. Taizan franziu a testa. Eu não vi isso da última vez. Mesmo antes de sua regressão, ele já havia usado pontos para chegar a 100% algumas vezes, mas não houve problemas. Esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de uma mudança de proporção como essa. Depois de ponderar por um momento, Taizan percebeu a resposta. Deve ser porque é mágico. Lilith disse que a proficiência em magia aumentou muito lentamente. Houve até quem cortasse os dedos para aumentar em 1%. Era evidente pelo fato de que a proficiência em magia aumentou mais lentamente do que qualquer outra habilidade que ele obteve até agora. E à medida que a proficiência aumentasse, pioraria. O equilíbrio seria quebrado se alguém conseguisse atingir 100% de proficiência com apenas um ponto de despejo. Provavelmente foi algum tipo de equilíbrio que foi considerado necessário. Isso significa que outras habilidades serão as mesmas? Airaki Artes Marciais, Espada da Cicatriz da Tempestade, Magia Negra, e assim por diante. Haveria restrições como magia em todas as habilidades valiosas obtidas no labirinto. Isso é uma pena. Embora Taizan tenha entendido, foi uma história decepcionante para ele. O caminho para aumentar a proficiência em magia foi bloqueado. Depois de contemplar, ele tomou uma decisão. Eu deveria fortalecer tudo em geral desta vez. Ele decidiu distribuir 75%, investindo um pouco em habilidades significativas. Não foi uma má decisão fazer isso. Habilidades de engajamento em combate. Se a proficiência de todas essas habilidades aumentasse em 5%, elas se tornariam muito mais fortes. Investir tudo em uma habilidade era ver o potencial dessa habilidade. No entanto, não havia nenhuma habilidade que valesse a pena fazer isso no momento. O poder divino era uma habilidade que ele não sabia usar, e era ambíguo se a magia negra ainda tinha tanto valor. Portanto, a resposta certa foi o investimento global. Tomada sua decisão, Taizan começou a distribuir os pontos. Se ele distribuísse 5% cada, poderia fortalecer um total de 25 habilidades. Ele passou a investir em habilidades que pudessem mudar de conteúdo à medida que a proficiência aumentasse. Como resultado, o conteúdo de muitas competências mudou. A proficiência do campo de visão atingiu 100%. Campo de visão evoluiu para a habilidade especial de ativação permanente, olhos sincronizados. Finalmente, o campo de visão atingiu 100% e evoluiu para olhos sincronizados. Habilidade especial de ativação permanente, olhos sincronizados. Proficiência, 1%. Um campo de visão que ressoa com tudo. Você pode ver além do campo de visão e até mesmo ver coisas que não são visíveis. Taizan imediatamente experimentou isso. Você ativou a esfera flamejante. Com um assovio, chamas irromperam junto com a janela do sistema que indicava a ativação da habilidade. Taizan admirou o processo que observou. Então é assim que funciona. Ele viu a mana se acumulando no breve momento em que a esfera flamejante foi ativada. Até agora, ele só conseguia sentir o comprimento de onda, mas agora podia vê-lo em seu campo de visão. Isso seria uma grande ajuda em combate. A diferença entre sentir e realmente ver era significativa. Confirmar com os olhos e reagir era mais preciso do que apenas fugir com base na sensação. Você ativou, caminhando pelo caminho do vento do servo. Ficou ainda mais claro quando ele verificou a habilidade elementar. Ele podia ver o vento aumentando, girando e avançando, com o poder que o acompanhava visível aos seus olhos. Isso seria uma grande ajuda ao lutar contra espíritos no 29º andar. Habilidade especial de ativação permanente. Combate sustentado. Proficiência, 60%. Você pode sustentar o combate por muito tempo. Você não se cansa facilmente. O tempo que você pode lutar nas melhores condições aumentou. O tempo para atingir o limite da força física aumentou muito. A parte acrescentada foi que o tempo para atingir o limite da força física aumentou. Esta foi uma boa mudança. Literalmente, ele poderia lutar durante dias sem se cansar. No mundo anterior, ele derrotou monstros de grau S através de repetições sem fim, graças a essa habilidade. Habilidade especial de ativação permanente. Sentidos aprimorados. Proficiência, 61%. Sentidos são aprimorados. Você pode sentir coisas como intenção de matar. Você também pode sentir pontos cegos. Você pode sentir coisas invisíveis ainda melhor. Com os olhos sincronizados, se um ataque viesse de um lugar estranho, nem chegaria a Taizan. A habilidade marca da luta dada por Lakiratas também mudou seu conteúdo. Ainda assim, foi decepcionante porque, embora a palavra decente tenha sido adicionada, não houve alterações significativas. Habilidade de ativação especial. Ataque sem fôlego. Consumo de mana, 2. Proficiência, 62%. Você pode se mover, ignorando a respiração durante o combate. Dura cerca de 30 segundos e você pode se mover com força total. O Breathless Attack que ele sempre usou sem perceber também mudou. Em primeiro lugar,
A duração passou a ser de 30 segundos. Além disso, foi adicionado o conteúdo que ele poderia mover com força total. Literalmente, mesmo que ele movesse o corpo com todo o coração, seus músculos dificilmente ficariam cansados. Essa mudança teve um impacto significativo na batalha. Habilidade de ativação especial. Aceleração. Consumo de mana. 5. Proficiência. 21%. Acelera mais rápido em direção ao alvo. A aceleração também teve a parte mais rápida adicionada. Como era uma habilidade que lhe permitia alcançar o inimigo rapidamente, esta também foi uma mudança significativa. Magia básica. Flecha gélida. Consumo de mana. 6. Proficiência. 22%. Dispara uma flecha de gelo. O inimigo sofre mais dano quanto menos imune for. Tenta afligir o alvo com o status anormal, congelar. O frio forte pode congelar o ar. A flecha congelada que ele sempre gostou de usar também foi aprimorada. Considerando a frequência com que ele o usava, a velocidade era muito lenta. Como esperado, a proficiência em habilidades mágicas aumentou lentamente. Ele ativou Frost Arrow. O frio era muito mais forte. Agora, só de estar próximo dele, seu hálito se transformou em gelo. Se fosse um inimigo de baixo nível, eles sofreriam danos mesmo que o evitassem. Ele estava satisfeito. Além disso, desejo de batalha, duelo justo, prova de limite, aniquilação dos fortes e meia crença, etc. Ele aumentou a proficiência da maioria das habilidades que afetavam a batalha. Embora o conteúdo não tenha sido alterado, foi definitivamente um reforço. Ele estava satisfeito. Havia também uma nova habilidade que ele adquiriu. Habilidade de ativação especial. Transformação de apóstolo, Laquiratas. Por 10 minutos, você ganha um pouco do poder dos apóstolos de Laquiratas desde que o deus da luta e da morte concedeu seu poder pela primeira vez após seu nascimento. Esta habilidade não pode ser usada por um dia após a ativação. Até agora, ele sempre recebeu o contrato do apóstolo. Foi uma habilidade que lhe permitiu extrair parte do poder que poderia obter ao aceitar o contrato. Transformação do apóstolo. Já vi muitos que receberam o contrato do apóstolo, mas não sabia que havia uma habilidade que poderia ser dada assim. É realmente interessante. Interessante. Ouvindo as palavras do fantasma animado, parecia que ele foi o primeiro a obter esse poder como habilidade. Se o que o fantasma havia dito até agora fosse verdade, era uma habilidade que poderia mudar o curso dos acontecimentos. A recompensa de um monstro de grau B é suficiente. Enquanto Taizan verificava alegremente as habilidades, duas habilidades chamaram sua atenção. O que são isso? Como você os usa? A graça dada quando alguém acredita e segue um deus. Parece sem sentido por enquanto. Ele obteve isso ao derrotar o anjo de Armon, mas não houve mudança. O fantasma murmurou em um tom vago. Nunca ouvi dizer que foi aprendido assim. Talvez seja uma habilidade que você possa usar quando obtiver a divindade ou a divindade. Não sei. Por enquanto, era uma habilidade sem sentido que apenas aumentou em dígitos de proficiência. Mas foi fácil de entender. Como era um poder relacionado a Deus, Taezan, que não era um Deus, não poderia utilizá-lo. Foi assim que ele aceitou. Havia uma habilidade verdadeiramente desconhecida separadamente. Habilidade conceitual. Que tipo de habilidade é essa? Parecia que o fantasma também não sabia. Quando derrotei o monstro, a ascensão da alma foi ativada. A proficiência aumentou 8% e foi adicionado o descritor de conteúdo de vontade descendente. Mas ainda era uma habilidade desconhecida. Ele o obteve ao derrotar o monstro nativo no mundo do ferreiro Rafran. Depois disso, a proficiência aumentou ao derrotar o monstro do deus superior. Não houve consistência. Eu deveria verificar isso com o ferreiro. Taezan foi até o ferreiro. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.